Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Para quem ainda não está inscrito aqui no canal, é fácil. Aqui no botão abaixo aí tem a opção de se inscrever. Tem a opção também de se tornar membro do canal, ter acesso mais exclusivo a alguns conteúdos e também ali prioridade no pedido de análise registrado aqui nos comentários desta análise. E por falar nos comentários, só tem pedido, só teve como eu atender pedido de membros aqui dentro do canal, inclusive deixando um pedido de membro de fora, porque foram dois pedidos do mesmo membro, então eu deixei de fora por conta já da quantidade de pedidos que eu estou atendendo nessa análise de fechamento, então eu não consegui atender pedidos dos inscritos e não inscritos no canal. Vamos lá, vamos começar então falando aqui da nossa bolsa, lembrando sempre de no decorrer dessa análise você deixar um joinha, um like aqui pra gente, agradeço demais por sua valiosa participação. Vamos lá, começando então com Ibovespa, queda no pregão de hoje de 0,42% depois de estar em boa alta. Que alta foi essa no dia de hoje? Chegou a estar positiva aqui na casa de 1,84% e fechou o dia em queda de 0,42 em 170.415 pontos, não conseguindo fechar acima da média. Então, um sinal ali, um padrão até de baixa, chamado de estrela cadente, de shooting star, oscilação abaixo da mínima de hoje, gera um sinal de topo descendente a favor da tendência de baixa. E um ponto interessante, o Ibovespa, a máxima do dia foi 174.228 pontos, que é a faixa de pontos que eu estou comentando com vocês já há alguns pregões, que na minha leitura é a região mais significativa de desafio, de importância no sentido de ver realmente força por parte dos compradores, que é essa região dos 174.200 a 174.300 pontos. E lógico que antes tem essa anterior aqui de 171.200 pontos, é a região 172.200, é a região de resistência intermediária que já foi respeitada ali no pregão da sexta-feira. Enfim, sinal ali que por enquanto vai demonstrando nesse movimento de subida que só teve um grande candle de força, só teve um pregão realmente que houve força realmente por parte dos compradores. Então a gente já tem aqui, o quinto pregão, 1, 2, 3, 4, 5, e não conseguiu aqui, basicamente devolveu só o que caiu em 3. Então, de maneira geral, seguimos dentro de um contexto ainda de comportamento de uma tendência de baixa, ainda podendo ver o Ibovespa em nível mais abaixo do que ele atingiu aqui, que foi dos 168.070 pontos. Lembrando, Ibov trabalhando aí acima dos 170, fechando acima da região dos 172 e 174.200 a 174.300, reforça uma perda de força na tendência de baixa e aumenta a probabilidade de reverter essa tendência que somente ocorreria na superação dos 178.546 pontos. Seguindo aqui agora para falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos, o que nós tivemos uma abertura muito forte para cima, até gerou ali um recuo com fundo ascendente, foi até um pouquinho com movimento para cima, mas na sequência teve uma bela revertida, um belo padrão de baixa dos candles aqui, que é onde você tem um corpo pequeno depois de um grande candle de alta e depois de um grande candle de baixa, você tem ali chamado ali Evening Star, padrão de 3 barras, que a oscilação abaixo dessa mínima reforça a expectativa de acontecer um movimento de queda contra o movimento de alta. E não só foi um movimento de queda, foi a perda de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, foi a reversão da tendência do gráfico intraday, aumentando a expectativa de queda. Então, aqui tentou até subir, se abrir amanhã caindo, ficaria de olho em buscar a operação de venda de topo descendente apenas no gráfico de 10 ou 5 minutos. Se abrir subindo, passar aqui algumas horas tentando subir, testando, por exemplo, a região aqui de resistência na faixa dos 171.160 e depois disso passar a proporcionar topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, algo assim, ficaria mais para buscar a operação de venda de day trade no mini índice. Mais interessante para compra, o ideal seria abre forte para cima e passa a gerar fundo ascendente pelo menos acima dos 171.160 pontos. Seria o mais interessante. Não necessariamente é isso que vai acontecer, mas uma das alternativas também seria um fundo ascendente, um pouquinho mais arriscado, ali acima dos 170.000
825 pontos. Por que mais arriscado? Porque a resistência importante está logo acima de 171.160 pontos, que pode travar esse movimento de subida. Por isso que eu mencionei, o ideal seria ver o movimento mais relevante aqui para cima, para depois gerar sinalização de alta já acima de uma zona de resistência, de antiga resistência, que pode funcionar como suporte. No gráfico aqui do dólar, no dólar a gente teve um dia que abriu em queda, está aqui nesse momento no 0 a 0 em 5.083 pontos, e o dólar se aproximou de reverter sua tendência de alta de curto prazo, que seria ali o retorno do preço abaixo de 5.034 pontos. Apesar da recuperação, o dólar não gerou nenhum sinal de alta por enquanto, segue com máximas e mínimas descendentes no gráfico diário, com as médias, o preço abaixo das duas médias, preço abaixo da zona de resistência que eu considero mais importante para o dólar em termos de sustentação de uma tendência de alta, de gerar sinais mais interessantes para cima, seria o dólar pelo menos aí acima da região em torno de 5.112, 5.115, ideal acima desse patamar, para trazer algum aspecto mais positivo, com fechamento até acima da média, que nesse momento na faixa dos 5.122 pontos. Mas olhando para o intraday, no gráfico de 60 minutos, se o dólar amanhã, depois dessa subida, abrir caindo, daria para olhar para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pelo menos abaixo ali dos 5.080 pontos. Vou colocar no gráfico de 5 ou de 10 minutos aqui para mencionar essa questão, dá até para colocar no 10, que eu vou ter menos candles aqui, seria essa região aqui, ó. O ideal seria vem para baixo esse patamar e passa a gerar sinalização de baixo, pelo menos acima, abaixo de 5.080, mas até mais interessante que fosse abaixo dos 5.076 pontos, que é uma região mais visível de suporte aqui, ó, para o dólar, uma região mais testada, onde o preço ficou travado ali, teve mais negociação nesse ponto, pressão compradora aqui segurando o preço aqui e vindo para cá. Então, sinal de baixa abaixo do que era ali pressão compradora seria mais interessante para se buscar a operação de venda de day trade no dólar. Por outro lado, se o dólar reverter esse topo que está sendo gerado aqui, gerar um sinal de alta em cima desta média, vou olhar até o gráfico de 30 minutos, que seria algo assim, né, rapaz? Pode até abrir caindo e gerar um sinal de fundo ascendente, ou no gráfico de 5 minutos fazer isso aqui, ó, gerar um movimento mais forte de recuperação e passar a proporcionar a sinalização de alta, vou dar um zoom menos aqui, acima aí desse patamar aqui, eu diria até dessa região aqui, ó, mais interessante, desse patamar aqui assim, ó, bem testado aqui virou um topo, essa região era o topo anterior, aqui para trás vai ter outro topo aqui assim, ó, vai ter outro topo, enfim, uma região ali de fundo ascendente acima dos 5.087, 5.088, mais interessante para compra de day trade no dólar, visando em fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Falando aqui agora das ações, a Petrobras no pregão de hoje apresentou uma forte queda, fechamento inclusive aqui na mínima do dia. A ação fechou com queda de 5,15%, uma queda ali em fechamento em 39,06 e passou por um patamar de suporte, um gap de alta, e o próximo nível de suporte mais importante seria aqui esse patamar, aqui localizado na casa dos 38 e 32. Então o ativo está dentro de uma forte tendência de baixa, que agora a mudança dessa tendência de baixa, para reverter a atual tendência de baixa, de curto prazo, ela teria que retornar acima dos 42,15. Tá? O primeiro sinal de alta que poderia acontecer a partir do próximo pregão seria a superação da máxima do pregão de hoje, que ficou aqui localizada nos 39,92. Então, a ação dentro de um forte contexto aí de queda nesse momento no curto prazo para a ação. Lembrando, próximo suporte na faixa dos 38 e 32. Sinal de reversão acima dos 42,15, sinal de perda de força na tendência, fechamento aí novamente acima até da média móvel de 10 períodos ou mesmo acima no patamar na casa dos R$ 40,89. Depois disso, vou falar aqui da Vale 3. A ação fechou o pregão de hoje em alta de 2,51%, fechou ali em R$ 81,16. Bateu na resistência de 81,79, eu fui falando aí 81,80 nas últimas análises do ativo, que o retorno para cima desse patamar, fechamento acima desse patamar, seria o principal sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Não conseguiu fechar acima. Deixou ali um candle mais com a característica de reversão de perda de força na subida, apesar de ter subido bem.
apesar de ter basicamente saído daqui e ter fechado aqui, ó, e ter deixado essa sombra superior. É como se o candle fosse construído desse jeito, considerando a questão do gap. Então é um bom fechamento, é acima da média, é acima da máxima dessa barra aqui, que foi a barra que rompeu esse fundo anterior. Então, de certa forma, dá uma enfraquecida na tendência de baixa, mas termina gerando uma perda de força em uma zona de resistência importante. A perda da mínima do pregão de hoje começa a trazer um sinal de queda para o ativo. E se isso vier com fechamento abaixo da média e nova mínima, seria um sinal até para se buscar uma operação de venda. E lembrando que seria um sinal até de saída de uma posição comprada. Para quem, por exemplo, está comprado, tem a opção de sair nessa perda de mínima, ou se fechar abaixo da média, também tem a opção de saída nessa posição. Lembrando só para que a ação muda a tendência atual dela, que é de baixa ainda, se retornar acima de R$ 85,08. Falando agora aqui de uma posição de venda que eu abri no pregão de hoje, recomendação de venda em TOTS, de acordo com o que foi até comentado no vídeo de oportunidade swing trade neste final de semana, ontem, na realidade, publicado aqui, fica exclusivo para os membros do canal e depois ele é aberto aqui para todos na quinta-feira à tarde. Então, os ativos que estão lá, um deles que eu estava monitorando para a possibilidade de venda, TOTS, estou arriscando já até antes da perda dessa mínima, porque devido a essa forte queda, a minha expectativa é que essa ação venha a manter sua tendência de baixa, buscando níveis de preço mais abaixo, venha para perder essa mínima. Não sei de que forma isso vai acontecer, ou se é uma certeza que isso vai acontecer. Não é uma certeza. Só estou trabalhando em cima de probabilidade, pegando ali um sinal de baixa também no gráfico semanal, né, a dificuldade de permanecer acima da média e que pode buscar uma região de suporte mais aqui abaixo, que aí seria uma região mais ali interessante de tentar, em termos de objetivo, aqui uma saída mais próxima ali da região dos 27, ou até um pouquinho acima dos 27, região de suporte importante aqui, começando na casa ali dos 26,80 para baixo. Então, essa é a posição aí, uma posição de venda no ativo. O stop está para cima ainda dessa máxima, um pouco mais acima dessa máxima. Mais detalhes lá sobre o ponto realmente do stop, o risco dessa operação, quantos por cento do capital alocar, qual a relação com o retorno lá, o objetivo da operação, está lá dentro do aplicativo Blue Trace Research, que você pode encontrar o link aqui embaixo. Na verdade, você pode encontrar o link aqui embaixo. O primeiro link aqui vai te abrir já um leque de possibilidades de você ter auxílio ali do que a gente recomenda, carteiras recomendadas, Stock Guide, GPS da tendência, tá tudo lá. Você inclusive pode baixar de forma gratuita esses relatórios que estão ali dentro desse link. Invistamelhor.blue3research.com.br. E o aplicativo também está lá, o link do aplicativo. Depois disso, eu vou falar agora aqui de BRAP4, Bradespar, falando do destaque de alta do pregão de hoje. O maior destaque de alta foi Embraer, MJ3. Mas como eu comentei esse ativo na última sexta-feira, eu não vou comentar nessa análise de hoje. Enfim, foi um sinal relevante lá de MJ. Eu posso comentar nas outras análises, mas como eu já falei do pregão anterior, estou optando por trazer um ativo que inclusive foi um pedido de análise para justamente ter mais ativos aqui a serem comentados nessa análise de fechamento do pregão. Na realidade, não é BRAP4 que eu queria falar aqui. BRAP4 é para cá. Eu atualizei aqui minha lista no controle, mas eu não atualizei aqui é para tirar aqui Brava e botar BRAP4 no lugar aqui. Na verdade, acima de leve, deixa eu só verificar minha ordem aqui, pronto. E aqui o que eu ia falar que foi a segunda maior alta do dia, foi a Cury 3, que subiu 3,03%, se eu não me engano. Deixa eu só colocar aqui no lugar, então peço desculpas aí pela falha. Pronto. Agora sim, a ação subiu 3,02%, quase acertei, 3,02%. Está perdendo um pouquinho de força aqui já no after. Tem resistência aqui que ela bateu, né? Ela bateu nessa resistência, mas olhando aqui para essa configuração, ainda fica uma expectativa que isso aqui tudo é um processo de correção e pode ter algo para baixo. O que vai ser, ou seja, essa minha leitura não me levaria a comprar Cury 3 nesse rompimento. Pronto, juntando 3 pregões, 6 pregões aqui para romper, eu aguardaria o quê?
esse ativo gerar algum sinal aqui, por exemplo, uns 3 pregões fraquinhos de queda, se sustentando acima de nível de suporte, a média se aproximando, gerando fundo ascendente ou pivô de alta acima de uma região aí, pelo menos num patamar de R$ 32,10, R$ 32. Então essa seria a minha leitura. O que seria, o que apontaria para uma chance maior de queda é realmente ter algum movimento, algum pregão muito forte fechando abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos com nova mínima, depois de ter testado essa resistência. Então seria um sinal mais forte de venda por parte dos investidores e aumentaria a probabilidade dela buscar essa região de 3 fundos anteriores lá por volta dos R$ 29 até uma mínima ali na casa dos 28,45. Mas nesse momento o viés é de alta, preço acima das médias, rompeu resistência, está acima de nível de resistência, então agora avaliar uma possível queda para buscar compra no ativo de swing trade. Olhando até para o gráfico semanal, seria ali a sustentação do preço em cima de nível de preço importante, ou seja, tem que permanecer preferencialmente acima dos R$ 32. Depois disso eu vou falar aqui de Prio 3, maior queda do dia. A ação no pregão de hoje caiu 6,91%. Aqui nesse momento está 7,24%, mas é por causa do EFTA que está negociando agora. Ativo com tendência de baixa. Aqui tendência de baixa bem estabelecida, tendência de baixa de curto prazo e já perdendo até esse nível de suporte aqui. Qual o próximo suporte mais relevante para Prio 3? Está aqui, ó. Essa faixa aqui na casa dos R$ 55,10 até um patamar de R$ 54,50. Essa faixa de preço, na minha opinião, seria mais significativa, que se ela chegar aqui, perdendo um pouquinho de força na queda e gerar um sinal de alta, seria uma das alternativas para quem é mais agressivo de comprar a ação, falando de curto prazo, swing trade tentando pegar um repique de alta mais afastado das resistências. Resistência mais próxima agora, esse gap de baixo, na casa dos R$ 60 no meu redondo, e depois disso, o outro nível de resistência, mais ali dentro de um fundo anterior, na casa dos 61,12. E para reverter a tendência atual de baixa, Prio 3, PetroRio teria que superar os 59,01. Vou retornar acima dos 59,01, eu errei aqui, 64,21. Eu peguei aqui, não sei nem de onde eu peguei o 59,01. Eu cliquei em algum lugar errado aqui que eu peguei 59,01. Na verdade foi essa máxima que eu peguei aqui. É essa aqui, ó, essa máxima, 64,21. Tem que retornar para cima desse patamar aqui para mudar a tendência. É lógico que a superação desse 59,01 seria, a partir de um próximo pregão, já seria um sinal de uma leve força por parte dos compradores após um grande candle de baixo. Agora atendendo aos pedidos de análise enviados aqui por vocês, começando aqui por YouTube 4. YouTube 4, a ação fechou hoje em queda de 0,49%, que está em R$ 40,41, mais um ativo que testa uma zona de resistência, assim como aconteceu ali como a Cury, né, que testou a zona de resistência e perdeu força ali na zona de resistência. E não é só esse topo anterior, né? Se eu pegar aqui essa região que ela chegou a bater no pregão de hoje, é uma região de fundos anteriores. Então aqui a tendência no ativo está indefinida, porque ela reverteu a tendência dela de baixa ao superar essa máxima aqui. Só que, assim como eu falei da Cury 3, o que seria interessante para buscar compra na YouTube 4? Ela ficar aqui de lado durante alguns pregões, não cai muito forte, ou seja, não volta para baixo da média e depois gera ali um pivô de alta, seria, na minha opinião, um sinal um pouquinho mais interessante para arriscar uma compra nesse ativo com a melhor relação risco-retorno. Então, enfim, agora, fechou abaixo da média, seria algo mais negativo para a ação, aumentando a chance de poder retomar sua tendência de baixa, que aconteceria no retorno do preço, abaixo dessa mínima aqui, que está em 38,43. Esse candle aqui é um candle de reversão, um padrão de reversão dos candles chamado ali de nuvem negra. Não é um engolfo de baixo, a nuvem negra ela encobre uma parte do corpo do candle anterior, apesar de não ter sido um corpo grande, se fosse maior seria mais representativo. Mas enfim, é um sinal de baixa que se oscilar abaixo da mínima de hoje, cria uma expectativa um pouco mais de queda. Lembrando, fechou a mínima de hoje está na faixa de R$ 40,32. O outro ativo solicitado aqui foi TXN. Deixa eu só dar um zoom menos aqui. Ou tá com problema mesmo? Vou botar aqui no gráfico semanal. Beleza, semanal está aqui. Gráfico diário. Agora sim, carregou. Gráfico diário, então, de Texas
ativo negociado na Bolsa Americana, solicitado aqui pelo Marcelo. Marcelo comentou minha entrada em 298, aqui provavelmente aqui nessa região aqui de retorno do preço ali para cima da média, um sinal de alta ali para cima da média. E trabalhando ali com risco de 5%, vamos pegar aqui na faixa de 298, foi por aqui assim, 5%, que seria abaixo desse fechamento aqui, por aí, né? Abaixo dessa região de fechamento, que já seria um bom ou abaixo dessa mínima, ou abaixo desse fechamento, abaixo do fechamento mais bem posicionado. E buscando um risco-retorno aí interessante, colocando o portfólio ali de 7%. Então, Marcelo, em relação à sua entrada, essa aqui é uma entrada um pouco mais vista pelo gráfico semanal, tá? Apesar do zigue-zague descendente, que é a tendência de baixa, ela chegou, se eu pegar aqui no semanal, ela chegou em um nível de preço importante, que a tendência é de alta. Então, aqui que favorece a possibilidade de arriscar uma entrada quando o semanal está testando em um ponto de suporte e num prazo menor, gera ali uma possibilidade de compra de um sinal de alta na zona de suporte lá do semanal. Então foi o que aconteceu aqui, esse fechamento inclusive acima da média com nova máxima reforçou a expectativa de subida, inclusive quebrando aqui um zigue-zague descendente no pregão de hoje. Então ponto positivo e que daria até para se brincar já colocar um stop ali de proteção de lucro nesta ação. Então sucesso aí na sua posição, a tendência nesse momento pelo diário está indefinida, mas o semanal é de alta. Então, no primeiro momento não me dá a impressão que já vai romper isso aqui lá em cima, tá? Então quanto mais aqui próximo dessa zona de resistência, eu ficaria atento aí para um possível, pelo menos colocar uma parcial ou encerrar a posição ou colocar uma parte do lucro no bolso perto ali dos 324,86. Depois disso, eu vou falar aqui de Leve 3. Leve 3 foi um pedido aqui enviado pelo app, um app Blue 3 Research, enviada pela Solange, comprada no curto prazo. A ação está passando por um processo de correção, mas assim como alguns ativos, assim como o Ibovespa, que mostra isso, né? O Ibovespa mostra um comportamento médio das ações. Então, boa parte das ações, ou a média ali das ações, gerou algo parecido, né? De subir e perder força, deixar uma sombra superior em nível de resistência. Aconteceu isso com a Leve 3. A ação está dentro, poder falar assim, nossa, aqui é uma tendência de alta. Eu não vejo ainda tão forte assim. O ideal seria já sinal de alta se sustentando acima desse patamar. Mas estando comprado, você tem algumas opções aqui. O stop mais bem posicionado, mais protegido, seria abaixo da média. O stop mais curto, depois de testar a resistência, que você sairia após um sinal de baixa em cima de resistência, seria oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dos 33,24. Então, essa seria a forma aí de possível saída. Retorno do preço para baixo dessa mínima aqui seria pior ainda a situação, porque enfraqueceria ainda mais esse movimento de subida e começaria a apontar mais para buscar esse nível de suporte lá na faixa dos R$32. Ou seja, o retorno do preço aí abaixo, primeiramente dos 33,08 e mais forte ainda seria abaixo dos 32,66, que é a mínima desse candle aqui de alta com grande sombra superior. Após isso, eu vou falar aqui da BRAP 4, foi uma solicitação da Adriane. Então, Adriane, o seu pedido de Brava ficou aí, você pode colocar, registrar aí para um próximo pregão. Botar nos comentários aqui da Brava que eu comento na próxima análise de fechamento do pregão. Mas para essa análise eu selecionei aqui BRAP 4 para comentar. E eu não estou comentando Brava porque já são vários pedidos dos membros, eu já estou extrapolando o número de pedidos aqui dessa análise. Então vamos lá, Bradespar, BRAP 4, ativo fechou o pregão de hoje com alta de 2,72%. Fechou até melhor do que a Vale, porque assim, comparando com a Vale tem aquela resistência lá nos 31,80, acho que é 31,80 se eu não me engano o valor. Não, 31,80 não, 81,80. E aí a ação aqui, a BRAP 4, conseguiu fechar fazendo ali uma comparação acima da região que a Vale conseguiu fechar. Então, algo interessante, mas enfraquece a tendência de baixa, mas permanece ainda dentro de um contexto de baixa, enquanto não superar os 23,76. Apenas enfraqueceu esse viés aí de baixa no ativo, se afastando ali de nível
principalmente deixando aqui esse patamar como um nível a ser monitorado. Não vou retornar para baixo desse patamar, seria algo importante para permanecer uma expectativa mais de alta neste ativo. Ou seja, de voltar aqui, sustentar acima de um patamar de 22,42 a 22,34. Então, acima dessa região seria algo favorável em termos de vem aqui, gera algum sinal de fundo ascendente para tentar arriscar alguma compra em busca desse patamar, ou mais interessante, compra já acima dessa região, em torno dos 23,76 ou pelo menos acima dos 23,60. Goal 4, uma solicitação enviada aqui pelo app também, Lourenço Ricardo, obrigado pelo feedback que você deu aí, Lourenço, inclusive aí em um dos comentários aqui, não sei se foi na última análise, se foi no radar da semana, foi em algum comentário que você deixou aí, obrigado pelo seu reconhecimento e por me acompanhar há bastante tempo. Goal 4, a ação fechou mal o pregão de hoje, é um dos ativos até que eu comentei também olhando mais para compra, me interessaria um pouco mais da compra no ativo, em sinais de alta acima dessa região aqui de preço. É o que mais me interessaria. Ela hoje, para quem abriu compra só por esse rompimento, gerou stop nessa mínima. Para quem já estava comprado no ativo, que tem um stop também de saída, se principalmente perder essa mínima do pregão de hoje. O engolfo de baixa, um padrão de baixa dos candles, que a confirmação dele vem pela perda de mínima, não significa dizer que a confirmação já vai cair, mas é um sinal contra para quem está comprado, um sinal um pouquinho mais relevante de queda, fechamento abaixo da média nova mínima, que aumenta a probabilidade de queda de busca de nível de suporte, como por exemplo a região dos 9,80, 9,90, 9,80. Então, esse seria um sinal de saída e se afastou um pouco a possibilidade de compra agora com esse sinal de baixo. Teria que avaliar os próximos pregões para ver se encaixaria alguma entrada aí nessa semana. Depois disso, eu vou falar de Tende 3, pedido de análise enviado aqui pelo Marco Ebert, membro aqui dentro do canal. O ativo, Marco, está dentro da tendência de alta, Tende 3, inclusive hoje renovou aí sua máxima, a máxima que ela vinha da tendência de alta anterior de prazo maior, gráfico semanal e gráfico mensal. Aqui está em tendência de alta, mas depois desse movimento longo de subida, o que seria mais interessante acontecer? Comprar aqui nessa zona de resistência? Fazer, na realidade, comprar nessa zona de resistência? Não. Eu optaria por avaliar uma correção, um movimento lateral ou de baixo, para ver se encaixa uma compra aí em cima de nível de suporte, ou no decorrer dessa semana, mais uns 3 pregões pelo menos, ou principalmente mais na próxima semana. Mas é um ativo que está em tendência de alta, um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de alta, fechamento aí para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos, atualmente em 32,64. Outro papel, Motiva, MOTV3, Lene pediu para comentar aqui essa ação que continua, Lene, dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes aqui no gráfico diário, sem sinal ainda de força, dá para ver pela média, é mais fácil de visualizar, vou colocar até em vermelho aqui a média, ó. Comportamento do preço em relação à média, dificuldade de ficar acima, é como se você estivesse ali tomando um caldo ali, toda vez que você bota a cabeça ali fora da água, alguém vai e te empurra para baixo. Aqui só teve um fechamento acima, já voltou para baixo. E os demais aqui nem chegou a fechar acima, nem aqui conseguiu fechar acima. Enfim, ativo que ainda cria uma expectativa um pouco mais de queda, olhando para o que aconteceu no gráfico semanal, a mudança de tendência aqui no gráfico semanal, e a forma como está subindo mais fraco, vai apontando para poder vir mais abaixo aqui. Ó. A perda, por exemplo, dessa região dos 13,70 seria para mim um sinal de saída para quem está comprado ainda no papel, e que aumentaria a probabilidade de perder toda essa região, e aí já olharia para suportes mais abaixo ainda nessa situação. Tá? Então, por enquanto, não consigo ver um encaixe de compra nesse papel. Falando aqui agora de lojas Renner, LREN3, mais um ativo que foi lá em zona de resistência, depois de alguns pregões, bate e perde força, é o que vimos dentro ali na análise do Ibovespa. Então, o ativo bateu na zona de resistência, fechou um candle ali com queda de 0,46%, fechou abaixo da zona de resistência. Para quem está comprado, qual seria a alternativa? Primeiro, vou buscar um stop aqui abaixo do nível de suporte, aí ficaria abaixo da mínima do pregão de sexta, abaixo de um patamar de 15,09.
Não, ela só ter oscilado ali acima de zona de resistência, batido em outra resistência de topos anteriores e ter fechado abaixo do fechamento do pregão de sexta, se fizer nova mínima eu pulo fora dessa ação. Também seria outra alternativa para quem está comprado aí no swing trade desse papel. O que seria mais negativo em termos de trazer um viés mais de baixo, uma expectativa de retomar a tendência de baixa, é o retorno do preço abaixo dos R$ 14,45. Dependendo do que ela fizer no decorrer aqui depois desse candle, se ela não ganhar força para baixo, se sustentar acima da média, gerar sinal de alta, mais alguns pregões, aí daria para avaliar alguma compra nesse papel. O ideal seria até acima de toda essa zona de resistência, mas dependendo do que ela fizer aqui, dá para monitorar a possibilidade de alguma compra em lojas Renner. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando, acho que eu não cheguei a comentar, mas Lojas Renner, a solicitação de Lojas Renner foi do Igor. Igor Mamed que mandou esse pedido de Lojas Renner. Então é isso, um grande abraço. Lembre-se de deixar o like, um joinha nessa análise de fechamento e também lembre-se aqui de colocar nos comentários qual o seu pedido de análise para o próximo pregão. Adriane, coloca aí de Brave 3, porque eu já me lembro aqui, já registro para a próxima análise. Agradeço demais, até mais.